Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Procência, sou mãe do Léo e eu vou falar mais um pouco para vocês sobre algumas peculiaridades, algumas manias, assim, né? Digamos, do Léo. Ele, quando chegou em casa, ele era muito organizado, extremamente organizado, separava tudo, colocava tudo. Gente, isso não é normal para uma criança da idade dele. Hoje ele já não é mais tão organizado como era antes, né, que separava todas as peças de roupa de acordo com camiseta de um lado, calça do outro, bermuda do outro, era tudo bem separadinho. Hoje ele já não tem mais, infelizmente, essa organização toda. Alimentos. O Léo come de tudo, não tem assim restrição. Ele adora salada, ele adora sopa, ele adora legumes. Algo que ele tem comido menos e tem dia que ele pede para nem colocar no prato é carne. Ele tem comido bem pouca carne, às vezes ele vê que a carne tem osso, aí ele não gosta, né, de comer carne com osso, mas são coisas que ele vai criando, porque tem dias que ele come tranquilamente. Que mais? Andar na rua. Ele não gosta muito de sair de casa. Ele gosta de sair de casa se for para coisas específicas dele. Por exemplo, o dia que ele tem terapia, quando ele está animado para falar com a psicóloga, ele fica super feliz. Quando a semana dele não foi muito bacana e ele não vai ter coisa muito legal para contar para ela, ele também não quer sair. Ele gosta de sair de casa para passar o final de semana fora, na casa dos avós. Ele gosta, até porque lá ele se diverte, né? Ele cuida dos animais, ele ajuda nos serviços, então ele fica bem animado quando vai chegando o final de semana que ele vai pra lá. Ele, pra andar na rua comigo, ele anda do lado direito, mas preferencialmente ele gosta sempre de andar do meu lado esquerdo. No carro também, quando vai no carro, ele pode até andar em outro lugar, mas ele gosta de andar sempre no banco atrás de mim. Lugar na casa. Ele tem o quarto dele, onde ele já se acostumou. Como a gente mora em várias pessoas, a gente foi criando um hábito, né, nessa nova casa. Quando nós morávamos no Paraná, nós tínhamos uma outra organização. Nessa nova casa, quando ele começa a andar muito pela casa e as pessoas estão espalhadas pelos seus espaços, né, os nossos espaços coletivos, eu sempre peço para ele que quando ele tem que resolver alguma coisa com ele mesmo, que aí ele começa a falar várias vezes, repetidamente, sobre aquilo que ele está tentando resolver com ele, aí eu peço para que ele vá para o quarto dele e faça isso no quarto dele. Então isso funciona bastante. E não tem jeito, gente, é qualidade de vida para todo mundo, né? Ele precisa daquele momento para se reorganizar e a gente, às vezes, está todo mundo ocupado com outras funções dentro da casa e ele falando o tempo todo, repetidamente, incomoda, atrapalha. Então a gente tenta sempre fazer com que ele tenha o local dele, né? Nós reorganizamos a casa, inclusive, nesse sentido, e eu tenho muito a agradecer aí aos meus enteados, né? Principalmente a minha enteada, que acabou cedendo o quarto dela para que o Léo tivesse o quarto dele. E isso é importante para ele, né? Ter o espaço dele, porque quando ele precisa se reorganizar, ele vai para esse espaço e fica lá. No vídeo passado eu falei que ia falar de memória e acabei esquecendo, né? Falei de outras coisas e não falei de memória. A memória do Léo, ela é muito boa, assim como o olfato também. Ele sente o cheiro de longe e consegue definir do que é aquele cheiro. E a memória, ele às vezes escuta uma vez uma coisa, ele desde criança, ele sentava na frente do DVD quando era algo que interessava. Uma vez que ele assistia, ele já gravava aquela frase e ficava repetindo várias vezes. O problema é que a memória não está relacionada à questão da compreensão. Então, muitas vezes ele repete as coisas, mas ele não sabe aquilo que ele está repetindo. Isso, às vezes, é complicado, porque, às vezes, ele escuta coisas em alguns contextos que não são adequadas para a fala. Palavrões, né? Palavras feias. E às vezes ele começa a repetir isso no meio de todo mundo, e aí eu tento sempre ir conversando com ele, falando que aquilo não é adequado, que é aquela história. Nós
né? Todo mundo tem um momento que fala um palavrão ou fala alguma coisa assim, mas nós temos o discernimento de saber que horas e onde, em que situação utilizar, e isso o Léo não tem. Então é muito complicado às vezes quando ele tá no meio de alguns grupos que falam as coisas aleatoriamente e depois ele sai repetindo aquilo que ele ouviu naquele contexto em outros lugares. Mas é isso aí, gente. Por hoje é só. Qualquer dia desses eu volto falando um pouco mais com vocês sobre o Léo. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.